Sexto encontro, Catequese em Gotas, estamos falando sobre o sacramento da penitência. Em casos de necessidade grave, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com a confissão e absolvição gerais. Esta necessidade grave pode apresentar-se quando há um perigo eminente de morte, sem que os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. A necessidade grave pode também apresentar-se quando, tendo-se em vista o número dos penitentes, não havendo os confessores suficientes para ouvir devidamente as confissões individuais num tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa de sua parte, se veriam privados durante muito tempo da graça sacramental ou do sacramento da Eucaristia. Neste caso, os fiéis devem ter, para a validade da absolvição, o propósito de confessar individualmente seus pecados graves no devido tempo. Cabe ao bispo diocesano julgar se os requisitos para a absolvição geral existem. Um grande concurso de fiéis, por ocasião das grandes festas ou de peregrinação, não constitui caso de tal necessidade grave. A confissão individual e integral, seguida da absolvição, continua sendo o único modo ordinário pela qual os fiéis se reconciliam com Deus e com a Igreja, salvo-se uma impossibilidade física ou moral, dispensa desta confissão. Há razões profundas para isso. Cristo age em cada um dos sacramentos, dirige-se pessoalmente a cada um dos pecadores. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele é o médico que debruça sobre cada um dos doentes que tem necessidade dele. Para curá-los, ele os suergue e reintegra na comunhão fraterna. A confissão pessoal é, pois, a forma mais significativa da reconciliação com Deus e com a Igreja. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados lhes serão perdoados. Aqueles os quais os retiverdes ser-lhe-ão retidos. O perdão dos pecados cometidos após o batismo é concedido por um sacramento próprio, chamado sacramento da confissão, da conversão, da confissão, da penitência e da reconciliação. Quem peca fere a honra de Deus e de seu amor, sua própria dignidade de homem chamado a ser filho de Deus, e a saúde espiritual da Igreja, do qual cada cristão é uma pedra viva. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo. Voltar à comunhão com Deus, depois de a ter perdido pelo pecado, é um movimento que nasce da graça de Deus, misericordioso e solícito pela observação dos homens. É preciso pedir esse dom precioso para si mesmo e também para os outros. Até o próximo encontro, os outros. Até o próximo encontro, Deus abençoe. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.